É, e ela está de volta, só nesse mês subindo quase 10%, já está recuperando aqui, né, o seu principal índice dos últimos 6 meses, neste ano de 2024, e em plena recuperação dos últimos 12 meses, está tendo uma queda de 14%. Nós estamos falando da própria metalúrgica Gerdau, né? A sua holding, código GOAL4. Pois é. Até separei aqui uma matéria bem interessante, né? Falando sobre a Semi Capital, que está dando indicação de compra, né? Até falando sobre as circunstâncias que permeia aqui, falando sobre a carteira, né? Na verdade, o que a gente pode observar aqui é que a geração de caixa em relação às suas dívidas, né, está realmente discrepante, fazendo com que sobre bastante dinheiro, especialmente aqui da venda, né, ou de algumas participações, na verdade a venda, né, de participações nas joint ventures, tanto da Diaco quanto da Metaldon. Isso faz com que tenha mais dinheiro para pagamentos de dividendos, né, lá, ó, está com sobra de caixa. Isso a gente pode observar até nos próprios balanços, né? Quando a gente observa aqui o consolidado, a gente consegue ver que há uma geração de receita crescente, né, de trimestre a trimestre, na ordem de 10%. A questão dos lucros também está bem interessante, né? Olha, subiu aqui 66%, tirando um pouco desse ruído do penúltimo trimestre. E a questão das dívidas está com baixa alavancagem, 0,38, né? Então a gente aqui tem o melhor dos mundos, né? Tem aqui receitas crescentes, lucros crescentes também e uma dívida ou uma alavancagem, né, bem baixa. Então, tudo isso aqui somado, o que que acontece? Faz com que sobre mais e mais dólares, dinheiros reais também, que possa de fato nos ajudar, especialmente nós que gostamos bastante aí dos queridos dividendos e proventos. E ela faz isso de uma forma bem recorrente, ela paga bastante dividendos. Hoje a Goal ela se encaixa muito bem na nossa tese, né, que a gente chama lá do MIC, né, o método do investidor consciente, onde ele basicamente aqui satisfaz empresas que são perenes, boas pagadoras de dividendos, mas soma aqui um pouco de Peter Lynch, né? Ou seja, empresas cíclicas, observando a sua relação do PL em momentos que estão difíceis, né? Pois é. Então, a Gual está passando por um plano aqui, né, de recuperação da commodity, não da empresa, da commodity, uma questão cíclica, mas ela não deixa de pagar bons dividendos, gerar caixa e diminuir dívidas. Se encaixa muito bem aqui no nosso método do investidor consciente. Logo mais a gente fala um pouco sobre este método que a gente tem falado tanto nos últimos vídeos. Mas vamos lá, olha só que interessante. Quando a gente olha aqui para os dados, a gente consegue observar que ela ainda está descontada, apesar aí da sua valorização recente e mantendo bons dividendos. Eu até uso a tabelinha aqui que eu gosto de mostrar para todos vocês do nosso das empresas, né, que mais vem pagando dividendos, não só nos últimos 12 meses, mas também nos últimos 6 meses, né, 7 meses aqui de 2024. E o que a gente repara se encaixa aqui, né, voltando ao assunto do método do investidor consciente, que soma empresas perenes e mais empresas cíclicas, pegando anticíclico, que a maioria das empresas que mais pagam dividendos aqui são todas lastreadas em commodity, tirando algumas exceções, como por exemplo Taesa, CPFL e CEMIC, o resto é tudo lastreado em commodity, especialmente commodity em ciclo de baixa aqui, que é como você alavancar 3, 4 vezes aí os seus investimentos, ok? Então a gente está falando aqui da própria metalúrgica Gerdau, código GOAL4, né, a holding da própria Gerdau, que nos últimos 6 meses pagou 2,4, mas é no ano que ela brilha, né, nos últimos 12 meses, 14. A plataforma do Investidor 10 traz 13%, o que também é muito bom. Bem acima daqueles nossos queridos 6%, né, que a gente gosta tanto. Eu venho trazendo aqui a atenção de vocês em diversos aspectos, especialmente nesse cara aqui, olha. Antes de investir, o que eu costumo fazer é observar os contratos de aluguel, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o AL4, tomem cuidado que aconteceu ali, né, com a Ambipar, a Zevida e Travasso, né, muitos contratos alugados. Pego aqui posição. Vamos ver se está tendo um aumento dos contratos de aluguel. Não, olha lá. Na questão da Goal, ela passou por um momento bem difícil aqui, né, onde os preços caíram, os aluguéis subiram. Né? Lembrando que eles são inversamente proporcionais. Preço cai, aluguel sobe, né, efeito especulativo. Aluguel cai, preço sobe. Olha lá, o preço no último mês sobe.
Então, olha lá. Então, se eu tenho taxa de aluguel caindo, né, quantidade de aluguéis caindo, eu tenho um preço subindo, né? Um é contrário do outro, como você pode observar aqui. Então, hoje tem aproximadamente 1,8, 1,9, quase chegando a 2% de ações alugadas. O que é muito, né? Parece pouco, mas é muito com uma ação como a Gerdau. Vamos dar uma olhada aqui nos prêmios que está sendo pago aos doadores, para também ver o efeito especulativo. Não está bem baixo. Hoje, aluguel de ação. O pessoal não está querendo alugar muito, não contribui para a queda do preço, pelo contrário, 0,37% ninguém vai querer alugar suas ações por essa taxa. Né? Na verdade, não tem praticamente nenhum efeito especulativo, o que permite com que o preço, né, nesses últimos tempos, conforme nós podemos observar aqui, pudesse correr livre, solto, como uma criança travessa aí, tá bom? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa questão aqui dos aluguéis, coloca aí no campo dos comentários, a gente pode se debruçar mais sobre este tema, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso painel do investidor inteligente, ver como é que está a perspectiva aqui para a Gual, se está cara, se está barata, com base em dados fundamentados, né? Dados fundamentalistas. Aqui a gente sempre segue aquela estratégia, né? É uma estratégia que eu sigo, da humildade intelectual, de que eu não sei tudo, eu posso usar o conhecimento de quem sabe mais, e o conhecimento de quem sabe mais, nesse caso aqui, é de Joe Greenblatt, o pai da Magic Formula, aquele cara que é praticamente imbatível nos seus fundos, e Benjamin Graham, né, o cara que ensinou o Warren Buffett. Até mesmo, ó, se você colocar aqui, se você não conhece, ó, é Joe Greenblatt, é com 2T. Aqui, ó, se você pegar as imagens aqui, vamos ver se eu tenho a imagem. Joel. Opa, escrevi errado. Ó. Joel Greenblatt. E se você pegar aqui a imagem do portfólio deles, eu acho que até tem aqui, olha, desse cara. Portfólio. Aqui, ó. Tem como você ver a performance dele comparado com muitos outros investidores. E dê só uma olhada aqui. Vamos ver se eu consigo ampliar essa imagem. Até colocar aqui numa outra imagem. Ah lá, pronto. Então, olha só, aqui são os principais gestores de fundo, né? Comparado aqui com o índice do S&P 500, né? Como que eles se comportam. Então, por exemplo, você tem aqui o Warren Buffett. Olha só que interessante. O Warren Buffett, o ganho dele foi até que marginal, tá vendo? Só que ele se provou sua tese ao longo do tempo. Ó. Então, ele fez ganho constantes por muito tempo. Quando você vê outros, por exemplo, bem conhecidos, olha lá, Joe Greenblatt, ele já é diferente. Ele conseguiu um ganho bem alto, tá vendo? Olha lá, o Joe Greenblatt, ele conseguiu um ganho bem alto num curto espaço de tempo, olha lá, um espaço de 20 anos, tá? Que é o cara da Magic Formula. E o outro que a gente utiliza, que é o pai do Warren Buffett, é claro que na época que ele fez isso estava bem mais escasso as informações. Ele é o meio aqui entre Joe Greenblatt e Warren Buffett, né? Ele está mais ou menos aqui, olha lá, Benjamin Graham, né? Então ele conseguiu ganhos modestos, só que num período curto, né? Talvez se ele tivesse provado a sua tese por um período maior, ele poderia estar, por exemplo, buscando esse ponto aqui do gráfico. E aqui tem outros famosos, como por exemplo o próprio Peter Lynch, também ganhos altos num curto espaço de tempo, que é o cara que a gente também utiliza no nosso MIC, né? Uma das teses lá do nosso método do investidor consciente, tá bom? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de como foi o resultado deles aqui ao longo do tempo, né? Então, a gente está vendo valorização versus aqui tempo. Baseado nisso, né, nessa humildade intelectual desses caras que conhecem muito mais do que a gente, obviamente, nós temos aqui o nosso painel inteligente que integra um pouco desses conceitos aplicados dessas formas. Então, estou utilizando Graham e Greenblatt. Deixa eu colocar o ticker, né, da Goal 4, sempre em letra maiúscula. E o acesso a esse painel, vou deixar o link na descrição e também nos comentários aí. O valor é praticamente ilusório e é acesso vitalício, tá? Não é assinatura. E você ganha sempre as atualizações. Então vamos lá, Go ao 4, vou dar um Enter, letra maiúscula. Vamos ver aqui. Olha lá, ó. Para Benjamin Graham e Greenblatt, a ação da Goal está barata. Por quê? Porque você tem um excelente retorno, um desconto em relação ao seu valor intrínseco, e o preço justo, segundo Graham, seria R$ 28,31 e hoje está cotado por volta de 11, né, pagando excelentes dividendos. Tá? Então essa relação aqui, essa combinação dos dois, há um consenso de que de fato, né, ela está bem barata aí, né? Goal hoje está bem barata. Tanto é que Goal, deixa eu só finalizar aqui, né? Pegar aqui o filtro. Se você quiser escolher ações boas e baratas, é dois cliques, ó. Graham, filtro de Graham e filtro de Greenblatt.
e aqui ele já mostra para você todas essas ações boas, baratas, até mesmo pagando excelentes dividendos. Se eu for colocar aqui hoje na minha tese de investimento, né, a gente sempre faz lá o desenho do nosso investidor consciente, né, o nosso MIC aqui. Então você tem algumas bandas, né, de radar. A gente chama de radar, que são aquelas ações que estão no na nossa área de estudo, né? Trabalho com três bandas. Aquelas que eu invisto, então, por exemplo, hoje, Banco do Brasil, TRPL, BASA, Sanepar, né? A gente pode colocar aqui, né? Então, para mim, a Goal, né, eu desfiz um pouco da minha posição, peguei um pouco do lucro, não faz muito tempo, mas estou já colocando ela aqui, olha, na intersecção entre as ações que está um pouquinho mais, assim, quase que na minha mão, para inserir na minha carteira de investimento, né? Assim como outras aqui que a gente pode falar mais à frente. Eu também estou bem propenso aqui, estou só esperando mais um pouco de queda do Bradesco. O que vocês estão pensando de Bradesco? Até o próprio Barsi tem colocado na sua carteira como custo-oportunidade, tá? Então, também estou observando de perto o Bradesco, porque esse valor aí, ela realmente está bem descontada, assim como também Gual, bem descontada, né? E tem outras empresas, né? Por exemplo, aqui um pouco de commodity, tem Grani, Klabin já está um pouco mais distante, né? Eu tenho observado bastante também a Kepler e a Soja 3 também, essa área do agro que tende a crescer bastante, especialmente contra ciclo. Parte de Raizen também, num contraciclo aí, né, melhorando os preços e volta do ajuste dos estoques, tanto de açúcar quanto do etanol, novas regulamentações, o combustível verde, tudo mais. Enfim, é um pouco aqui da nossa tese, né, de investimento aqui, né? Então, a gente pode compartilhar e mais para frente falar um pouco mais sobre elas. Mas coloca aí, você hoje investe em igual, entende realmente que ela é uma excelente oportunidade, juntando a questão de dividendos versus desconto e preço? Vai ser muito bom saber a sua opinião aí. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.